Olá a todos! Estamos começando o nosso podcast Turma 102 no primeiro ano da Escola Eduardo Angelim, com os temas abordados: preconceito contra a minoria, LGBTfobia, xenofobia, educação nas escolas e políticos despreparados, com os alunos apresentadores participantes, Ágata, Maria Eduarda, Caleb e João Vitor. O primeiro tema a ser abordado é preconceito contra minorias e afins. O preconceito contra minorias e afins acontece desde o passado, onde as pessoas de uma minoria eram escravizadas, mortas, submissadas ou vistas como inferiores, entre várias minorias que poderiam ser alguns. Negros. O preconceito contra pessoas negras, o racismo, no Brasil acontece por causa da escravidão que aconteceu no século XV. Já existem várias leis contra o racismo, mesmo que ainda assim o racismo seja um problema não apenas no Brasil, mas como em várias partes do mundo. Poderiam existir leis mais severas contra o racismo e mais palestras de conscientização. Hoje em dia existe o Dia da Consciência Negra. Podemos citar como racista o nosso presidente que falou que seus filhos são muito bem educados para não se relacionar com mulheres negras. E em questão de mulheres, temos o tema machismo, que é expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos entre gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o gênero masculino sobre o feminino. Geralmente, os machistas são homens. Existem mulheres com comportamento machista também. O machismo causa várias desigualdades hoje em dia, como mulheres não terem tantas oportunidades de emprego como os homens, mesmo sendo tão competentes quanto eles, ou até mesmo os homens que cometem feminicídio. O feminicídio é um homicídio contra mulheres, por razões de gênero, ou seja, quando a mulher é assassinada por ela ser mulher. Continuação do tema 1. Existe uma luta hoje que se chama feminismo. O feminismo não querendo que a mulher seja mais priorizada que os homens, e sim tendo os mesmos direitos, oportunidades e, em outras palavras, a luta contra o machismo e também quebra de vários tabus. Assim como o racismo, existem várias leis contra o machismo hoje, mas são pouco praticadas, principalmente como um machista, nosso presidente, e é só a seguinte frase: ela não merece ser abusada sexualmente, porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a abusaria. Não sou abusador de pessoas, mas se fosse, não iria abusá-la, porque não merece. A LGBTfobia e o preconceito contra pessoas LGBT. As pessoas LGBT não costumam se assumir por conta do medo que sentem da sociedade atual. Recentemente, a LGBTfobia virou crime e foi colocado na mesma lei que o racismo. Felizmente, existem vários dias como 28 de julho, Dia do Orgulho LGBT+, e existem várias paradas LGBT pelo mundo. Posso citar como homofóbico nosso presidente novamente falando a seguinte frase, abre aspas, não vou combater nem discriminar, mas se eu ver dois homens se beijando na rua, vou bater, fecha aspas. Xenofobia se encaixa no quadro de pessoas com outras religiões ou de outra cultura. Mais conhecido como xenofobismo, é o preconceito contra alguma cultura ou religião. Este também é bem sério. Cito como exemplo algumas pessoas de outros países com repulso de brasileiros, ou até mesmo preconceito contra asiáticos. Exemplo no caso de religião seriam os participantes contra a religião do candomblé. Posso citar novamente, como xenofóbico, nosso querido presidente em mais um dos seus discursos de ódio contra nordestinos. Abre aspas. Somos um país cristão. Não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar e se adequam ou simplesmente desaparecem. Fecha aspas.
O segundo tema a ser abordado é a educação nas escolas. A educação nas escolas hoje em dia está meio precária, principalmente para as pessoas que estudam em escolas públicas, com baixa renda e baixa qualidade de profissionais. Assim também tendo como exemplo professores assediando alunos e etc. O mais preocupante é a falta de educação sexual nas escolas, que traz a falta de informação para os menores de idade, podendo associar várias doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência e tendo outros modos de erros. Iniciando o tema 3. Políticos despreparados para os seus cargos. Hoje em dia, os países são governados por pessoas não muito qualificadas para seus cargos. Essas pessoas geralmente prometem variadas coisas em suas eleições, mas dificilmente cumprem. Entre estes políticos, podemos citar alguns, como exemplo, Jair Bolsonaro, o atual presidente da República, pois falou em várias entrevistas coisas horríveis, também provando ser machista, LGBTfóbico, xenofóbico, racista e até mesmo ter atitude de zoofilia. Outra a ser citada é Damares Alves, que já provou ser bem machista, além de ser homofóbica. Quem não lembra do episódio da Elsa em seu castelo de gelo? Além de falar que menino tem que vestir azul e menina rosa, todos sabemos que isso é uma atitude machista. Felizmente, Felipe Neto comprou milhares de livros de temáticas sobre este assunto e distribuiu de graça na Bienal.